Vamos começar a nossa aula de inglês? É isso mesmo, amores. Começando agora nossa aula de inglês e quando inicia a gente pega logo papelzinho para anotar. É isso mesmo. Pega teu caderno, faz a tua anotação a partir de agora. Certinho? Não esquece também de pegar o lápis ou a caneta, lógico. Bom, agora nós vamos saber o tema da nossa English Class de hoje, ou seja, da nossa aula de inglês. Let's go? Vamos lá? Então, gente, o tema de hoje é esse, verbs. E são considerados action verbs, ou seja, os verbos de ação. A gente verá os verbos no tempo presente, como é que eles ficam, quais são as regrinhas para a gente utilizar esses verbos e vamos conhecê-los também, porque no dia a dia a gente usa muito, então nossas ações agora, para a gente saber como é que diz cada um em inglês. Objetivo, gente, o objetivo de hoje é conhecer os verbos de ação e suas respectivas formas no presente simples. Certinho? Vamos saber mais um pouco? Let's go! Bom, action verbs, como o nome já diz, verbos de ação. São coisas que nós realizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, caminhar, andar, ir à escola, estudar, trabalhar, dirigir, entre outros. Então, cada ação dessa, nós temos a nossa palavrinha em inglês para ser pronunciada. E é isso que a gente vai ver hoje e também dentro de um tempo chamado de Simple Present ou presente simples. Vamos saber mais um pouquinho? Então, te prepara para a gente saber mais. Vê só, aqui nós temos os action verbs. Separei alguns, claro que nós temos muitos. Mas vejam só, observa bem essa tela. Nós temos brush, que é escovar. Temos sleep, que é o dormir. Study, estudar. Read, ler. Go home, ir para casa. Have breakfast, tomar café da manhã. Play, brincar. Lembrando que o play ele pode ser também jogar, tá? Get up, nós temos o sentido de levantar. Quando estamos deitados, get up é levantar. Comb my hair, pentear meus cabelos. Wash my face, lavar meu rosto. Go to sleep, dormir. E have lunch, almoçar. Nota que para cada um desses a gente tem a sua palavra ou cada ação é representada por algumas palavrinhas. Temos o caso aí, ó, das refeições. Então, café da manhã, breakfast. Quando a gente coloca tomar café da manhã, temos que colocar o have breakfast. Mesma coisa do almoço. Lunch é o almoço. Quando se torna verbo, have lunch, para dizer almoçar. Bom, temos muitos verbos de ação, mas de início a gente vai partir por esses. Claro que você aí de casa pode procurar todos esses verbos e mais alguns. Procura a pronúncia, nunca fica parado só no que é passado para você, não. Vai sempre procurando mais. Bom, vendo alguns action verbs, ou seja, os verbos de ação, agora nós vamos saber mais um pouquinho sobre eles. Porque eu falei que tem um tempo presente aí que a gente também vai saber um pouquinho como é que funciona. Então, vê só. Quando falamos em ação, logo lembramos o tempo verbal que apresenta essa ação. E qual é o tempo que apresenta uma ação que é feita no momento? O presente simples ou o simple present. Então, vamos saber um pouquinho sobre esse tempo verbal na língua inglesa? Chegou a hora. Bom, quando usar o simple present ou presente simples, português. Gente, como eu falei, ele é um tempo verbal que indica uma ação que está acontecendo no momento, por isso que é present, presente. E também para indicar ações habituais, ou seja, aquelas que a gente faz no nosso dia a dia, as rotineiras. Além disso, ele também é usado para expressar o quê? Verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e também preferências. Então, é todo esse tempo verbal chamado de simple present ou presente simples, dá tudo isso aí para vocês quando a gente coloca os verbos
na questão do presente simples? Bom, se ele faz tudo isso, se ele indica algo que acontece no momento e coloca ações sempre que nós fazemos no nosso dia a dia, as chamadas de ações rotineiras, então vamos saber mais um pouquinho como é que fica os verbos de acordo com cada pronome, também chamado de sujeito. Vamos saber? Bom, quando a gente fala de presente simples ou simple present, algumas frases, ou a grande maioria delas, são acompanhadas de algo chamado de adverbs ou advérbios. E na língua inglesa, quais são esses advérbios? Então, observa bem essa tabela, porque nela contém alguns advérbios que nós podemos encontrar que reforçam ainda mais a ideia de presente. Então, dá uma olhada nessa tela. De um lado, nós temos os advérbios em inglês, chamados de adverbs, e do lado nós temos a tradução, ou seja, o significado. Então, todos esses advérbios aí que vocês estão vendo, estão indicando o quê? Tempo. Algo que acontece no momento. Temos o now, que significa agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente e usually, usualmente. Então, todos esses advérbios a gente pode encontrar em frases que estejam no presente, o reforço ainda mais para o tempo presente. Você pode ver, principalmente os advérbios, porque a gente fala de frequência, então são ações, action verbs, ações que a gente faz sempre com rotina, com frequência. A gente estuda, a gente trabalha, então isso tem uma frequência que a gente faz isso todos os dias ou várias vezes na semana, ok? Bom, passando agora os advérbios, vamos saber a regrinha do simple present. Nota que essa tabela eu coloquei toda em língua inglesa, mas não fica assustado não, porque eu vou colocar para vocês com a maior simplicidade possível cada passo desse. Observa bem, nós temos a primeira regrinha aí, então nota que eu tenho todos os verbos, tá, que terminou aí, que está na terceira pessoa do singular, ou seja, eu falo de he, she e it. Esses três que a gente chama de he, she, it, terceira pessoa do singular. Toda vez que teu verbo estiver no presente, na terceira pessoa do singular, acrescenta-se S. Então, vai memorizando aí, porque daqui a pouco você vai ver incluso aí a tabelinha para você ter uma noção ainda maior. Então, verbo terminou, em qualquer terminação, não tem exceção, coloca-se o S. Agora, a regra geral é essa. Mas, quando o teu verbo terminar nessas terminações aí que vocês estão vendo, então, ó, terminou em SS, SH, CH, X, a gente coloca ES. E também o O, tá? Não esquece, X e O, coloca assim um ES no final desse verbo, ou seja, é acrescentado. E aí nós temos os exemplos do lado. Eu tenho kiss, que se tornou em kisses, não estão no plural, continua sendo no singular, tá? Wash terminou em SH, se transformou em washes, watch, watches, fix, fixes. Então, todos esses verbos aí que ganharam um ES estão no singular, a regrinha é do singular, tá? E só emprega quando eu falar com ele, ela, ou seja, terceira pessoa do singular. Outro caso aí que a gente deve ficar ligadinho, quando o verbo terminar em consoante mais Y. Neste caso, a gente tira esse Y do finalzinho da tua palavra, do teu verbo, e coloca um IES, também na terceira pessoa do singular. He, she ou it, tá? Então, retirou esse Y, coloca IES. Temos study, se transformou em studies.
cry, cries, fly, flies, copy, copies. E a última regrinha que nós temos é aquela do terminou em vogal mais o Y. Gente, quando terminar em vogal mais Y, acrescenta-se apenas S. Então, você vai ficar ligadinho apenas no segundo e no terceiro quadrinho da regra. Por quê? Não terminou com SS, SH, CH, X e O e não terminou com Y precedido, ou seja, antes do Y, veio uma consoante, se não faz parte dessa regra, então você só acrescenta a letra S na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Agora, eu falei que vocês iriam ver tudo isso. Vamos saber mais um pouquinho? Vê só, a chamada forma afirmativa, aquela que está afirmando algo. Dá uma olhadinha que eu tenho essa parte aqui em verde, vocês deveriam prestar ainda mais atenção. Por quê? Gente, a gente tem os pronomes como I, you, we e they. Preste atenção nesses pronomes. Acrescenta-se S, ES ou IES. Então, apenas vai acrescentar essas três variações se o teu pronome for he, she ou it. Se eu estou falando com I, you, we e they, o meu verbo permanece do mesmo jeito que é escrito, só o que vai ser retirado é o to. E vê só nesse quadrinho azul que está do lado. Eu tenho o verbo trabalhar, to work. To work está no infinitivo, trabalhar, precisa desse to. Quando eu vou conjugá-lo, nota que I work, não tem to, eu não falo I to work. Tá? Dispensa esse to. You work, para dizer você trabalha. He works, ele trabalha. Não existe plural aí, existe a variação no presente. Work é um verbo que faz parte da regra geral, ou seja, acrescenta apenas o S. She works, it works. Então, todos esses três aí são chamados de terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, a gente acrescentou aí o S. E finalizando, o teu verbo volta à forma normal, digamos assim, com we, you e they. We work, you work e they work. Então, prestaram atenção em tudo que foi falado na regrinha anterior? S apenas com he, she e it. Ou a variação em ES ou IES. Ok? Agora, isso aí está tudo afirmando. Eu trabalho, você trabalha. Agora, vamos saber mais um pouquinho. Na forma negativa, como é que fica tudo isso? A negativa já diz, estou negando. Então, negative form diz, eu preciso ter um uso de um do ou de um does, chamados de auxiliar, mais uma partícula de negação. Então, observa bem que toda frase que estiver na negação no presente simples, ela vai ter o uso de um does not, ou don't, ou doesn't, ou do not. E aí, como é que a gente usa? Vê só, não fica aflito. O do eu vou utilizar sempre depois dos pronomes I, you, we e they. Então, esse do vai me acompanhar. Acompanhado sempre de quem? Da partícula que vai dar a negação, que é o not. Então, eu posso falar, como estamos no exemplo aí, do ladinho azul, I do not work, para dizer que eu não trabalho. Posso colocar o do, que é o auxiliar, lembrando que ele não tem nenhuma tradução. Neste caso, ele faz papel de auxiliar, tá? É como se ele não existisse com tradução, mas ele existe aí na formação, tá? Lembrando que se ele sair daí, ele se torna verbo. Neste caso, auxiliar, sem tradução. Fica ligadinho nesse ponto. Ou eu posso simplesmente fazer a contração desse do com not. E aí a palavra se torna don't, que eu acho que a grande maioria já viu como don't. Então, I do not work para dizer que eu não trabalho, ou I don't work para dizer que eu trabalho. E assim segue com you, we e they. Com he, she e it, a gente deve prestar atenção porque o do ele vai ganhar um acréscimo de ES. Então, o teu do, auxiliar, se torna does.
mais a partícula de negação not. Então, he does not work. E eu posso contrair esse does not e deixá-lo he doesn't, que é simplesmente você juntar o does mais o not, retirar o o do not e colocar um apóstrofo no lugar do o. Certinho? A negação se faz dessa forma, então vai anotando aí. Agora, e para fazer perguntas, temos mais, ó. Preste atenção nesse quadrinho aí que eu separei para vocês da forma negativa. Tudo que a gente falou aí, ó, bem resumidinho. Do mais not é a mesma coisa que don't. Então, quando você vai fazer uma frase negativa, faz dessa forma. Agora, o does mais o not se torna doesn't. E aí nós temos a negação. Só um reforço para vocês. Fazendo perguntas. Interrogative form ou forma interrogativa. É quando a gente precisa fazer perguntas. Como é que a gente faz? Gente, toda vez que nós formos fazer pergunta, o do ou o does, ele virá sempre no início da minha frase. E não esquecendo sempre do sinal de pergunta, tá? A formação é com I, you, we, they, o do vem antes, tá? E com he, she, it, o meu does também virá antes. Então, he, she, it, eu uso does antes deles. E com I, you, we, they, eu uso do. Simples, é só inverter. I vem sempre depois do do, quando eu vou fazer uma pergunta, e depois o meu verbo e o complemento. E aí fica, do I work, para dizer eu trabalho. Do you work, você trabalha. Does he work, olha o does aí, does. Does she work, does it work, e assim sucessivamente. Então, nota bem que é algo bem simples, é só você pegar aí o macete do do e do does que você forma qualquer tipo de frase. Fechou esse início, o que vier vai ficar sempre no local certinho. Não tem problema nenhum, tá bom? Agora, a gente precisa saber posição do verbo. Então, vê só, para tu ficar ligadinho, quanto a fazer perguntas. Vai lembrar, primeiro vem o auxiliar, depois vem o sujeito, que nesse caso aí é os pronomes, I, you, he, she, it, we, you e they, são eles. Depois vem o verbo principal, que é aquele verbo que está fazendo a ação na frase, mas o complemento, caso haja um complemento, e não esquecendo do sinal de interrogação. Olha o exemplo, do I owe you money. Então, ele te deve, no caso, eu te devo dinheiro. Eu não devo não, tá, gente? Então, o verbo aí é to own, que é o verbo dever, no caso aí de dever algo. Então, a gente tem sempre a formação do do, que é o auxiliar, I, que é o sujeito, o verbo principal own, mais o complemento e o money, tá? Mesma coisa abaixo, does, verbo auxiliar, isso mesmo, o verbo auxiliar é o does, depois vem o sujeito he, teach é o verbo principal, que é o verbo ensinar, e em seguida Spanish at the university é o complemento, tá? Ele ensina espanhol na universidade. Então, se a gente for olhar, é bem simples, só quer que a gente tenha atenção. Ele requer uma atenção maior. Então, você tendo essa atenção maior e fazendo suas anotações, você não perde nenhuma frase, você monta a sua frase sem nenhuma complicação. Certinho? Então, agora eu quero saber como é que a gente responde em inglês. Se eu perguntei, eu preciso de uma resposta. Chamadas de short answer. Como é que acontece? Então, vê só. Observe esses exemplos aí, ó. A mesma frase do I owe you money, eu te devo dinheiro. Se você for responder afirmando, yes, I do. Ou seja, yes, para quem está respondendo, que aí seria you, e o do, que é o meu verbo auxiliar. Então, eu posso repetir sem problema. E na negação? No e o don't. Que o don't aí é a partícula negativa, tá? Então, a mesma coisa, responder com does. Eu vou repeti-lo. Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Yes, she does. No, she doesn't. Super simples, é só você começar a articular as ideias aí e a resposta é bem curtinha, como chamada de short answer, exatamente a gente chama de resposta curta.
só para ajudar você a responder mais rápido, ok? Bom, temos agora como responder em inglês e eu coloquei também essa tabela exatamente para você aí de casa acompanhar. Então, ver como é a formação, ver como é as respostas, tá? Quando se pergunta com do, responde com do. Quando se pergunta com does, responde-se com does. E aí, ou does afirmando, doesn't negando. Nós temos todo esse jogo aí para vocês. Então, essa tabela aí, você aí de casa, você que está vendo essa tabela, é a hora de você parar e começar já a articular aí como é que a gente faz para responder, seja afirmando ou seja negando no presente. Certinho? Então, nunca esquece, sempre que você tiver algo que não está entendendo, uma dica, faz a tua anotação. Por isso que a gente sempre para um pouquinho para que você tenha essas anotações. Você de casa, você pode fazer isso, você deve fazer isso. Quanto mais anotações vocês tiverem, melhor para vocês. Certo? Agora, chegou aquele momento em que a gente precisa verificar se você conseguiu entender, se você conseguiu assimilar o que foi passado. Então, fazendo um resumo geral agora, nós tivemos o quê? Os action verbs, que são os verbos de ação, as rotinas que nós temos no nosso dia a dia. E dentro nós tivemos que tempo? O presente, porque se são ações que realizamos, a gente precisa saber como é que se forma. Então, nós tivemos regrinhas para afirmações. Eu só posso afirmar com he, she, it, se eu souber aquelas regrinhas da formação dos verbos, tá? Lembra sempre, terminações do verbo no presente eu preciso saber quem acompanha. Se é he, se é she, se é it. Presta bem atenção na forma negativa, na forma afirmativa. São pontos essenciais. Agora, vamos saber qual é a atividade de hoje? Estou curiosíssima. E vocês? Vamos saber um pouquinho? Então, foca aí na tela, gente. Primeira questão, eu tenho duas. Ó, assinale a alternativa correta para completar com simple present ou presente simples. Eu tenho aí, ó, she doesn't. Qual a forma do verbo aí que se aplica quando a gente tem uma negação? Letra A, to work out. Lembrando que o work out é se exercitar. Letra B, workout. Letra C, working out. Ou letra D, works out. E a segunda questão também é bem interessante. Escreva a frase a seguir nas formas negativa e interrogativa. E a frase é: We go to school every day. Nós vamos à escola todos os dias. E aí? Já deu para saber a primeira questão? Como é que fica? Lembrando que é negação, tá? A primeira questão é negação. E a segunda questão, como é que fica aí na forma negativa? Tem algo a acrescentar, tá? Na forma negativa eu acrescento algo aí, logo bem no início, nas primeiras palavrinhas aí eu acrescento algo. Então lembra qual é? E também na interrogativa eu tenho aquele jogo de inverter. E não esquecer também do sinal de interrogação. Já ia me confundindo aqui colocar acentuação. Em inglês a gente não tem nenhuma acentuação, tá? Bom, eu acho que esse momento aí já deu para vocês trabalharem bem e fazerem o jogo da inversão quando faz pergunta, colocar a partícula de negação. Vamos saber a resposta? Bom, amados, check the answer. Vamos checar a resposta. Vê só, confere aí se foi essa que você marcou na primeira questão. Letra B, chamada de workout. Isso mesmo, o verbo não fica com to, não tem acréscimo de S, não tem acréscimo de ING, continua workout, certinho? E na negativa, na segunda questão, temos aí o don't. We don't go to school every day. E fazendo pergunta, olha aí o joguinho da inversão. Do we go to school every day? Certinho? Bom, parabéns! E a reflexão de hoje é essa, meus amores. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo. E aí é Paulo Freire quem fala isso pra gente. Ok? Para vocês.
Bom, finalizamos a nossa English Class, a nossa aula de inglês, e eu quero dizer para você que continua assistindo, continua fazendo suas anotações, porque nós temos, muito mais para vocês. Kisses in your heart. Bye, bye.